Mais uma vez, boa noite para quem chegou depois. Bicho, graças a Deus tiraram essa luz da minha cara aqui. Obrigado, Bernardo. Pessoal, queria pedir nesse momento a concentração de vocês. Porque esse mesmo Deus que a gente louvou agora, com essas belíssimas letras, é o Deus que fala através da sua palavra para cada um de nós. Então, eu queria convidar vocês a abrirem comigo lá em Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, nós vamos ler o versículo 14 ao versículo 16, beleza? Talvez tenha aí na projeção também, mas se não tiver, você abre na sua Bíblia, ou no seu celular, só não olha o WhatsApp, nem o Instagram, deixa para olhar depois, beleza? Filipenses, capítulo 2, nós vamos ler do 14 ao 16. Filipenses capítulo 2, do 14 ao 16, que são os versículos que a gente tem como tema para o nosso congresso. E a gente vai pensar aqui rapidamente sobre ele, beleza? Todo mundo encontrou? Show de bola. Filipenses capítulo 2, do 14 ao 16. Minha versão pode estar diferente da sua, mas preste atenção naquilo que o Senhor tem a falar a mim e a você essa noite. Diz assim a palavra do Senhor: fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Vamos ler juntos agora o versículo 15, todo mundo junto comigo, tá? Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros. Amém. Senhor Deus e Pai, nós estamos diante da Tua presença, Senhor, e diante da Tua palavra. Cada vida aqui que o Senhor trouxe, a começar de mim, começar dos adolescentes dessa igreja, de outras igrejas, ou de adolescentes que não frequentam igreja alguma. Estamos diante da Tua palavra, Deus, inspirada, que tem autoridade sobre as nossas vidas. A Tua voz, Deus, aos nossos corações. Então, somente aplica a Tua palavra em nossas vidas, Pai. É isso que eu te peço no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Contraste. Hoje a gente vai estar trabalhando sobre esse tema durante esses 3 dias e definindo termos. Contraste é algo que sinaliza oposição ou distinção entre coisas ou entre pessoas, quando essas coisas são comparadas. E Paulo, ele tem essa intenção aqui, quando ele escreve essa carta aos Filipenses, dizendo que aquela igreja, mas não só aquela igreja, nós hoje, século 21, precisamos ser um contraste de uma geração pervertida, corrupta, de uma geração imoral, alheia ao Senhor, e uma geração que é inimiga de Deus. E o mundo, ele está caótico, isso não é novidade, nem para mim, nem para você. A gente olha os noticiários e vê que existe muita violência. Ou às vezes nós somos também vítimas dessa violência que está tão pesada no mundo. A gente não precisa ir para longe para ver como a humilhação também se faz presente, às vezes em nosso meio, quando alguém, por causa de uma característica física ou até uma deficiência, ela é humilhada pelas pessoas que estão ao nosso redor. As trapaças que a gente vê por aí, a corrupção que a gente vê no mundo, o egoísmo, a depravação do homem e a zombaria do Criador. Coisas que no passado dificilmente a gente via, mas que hoje as pessoas perderam até o pudor de respeitar um Senhor que habita nos céus. A imoralidade sexual que cada vez mais alcança crianças e adolescentes. E que vocês são bombardeados dia após dia em suas redes sociais. E fica o desafio de sermos contraste em meio a tudo isso.
sejam coisas também mais íntimas, através de brigas familiares, onde muitas vezes a gente não só desencadeia essas brigas, fazendo nossos pais se colocarem um contra o outro, mas também sendo vetores dessas confusões, ou criando cada uma delas. Um mundo tão caótico, que às vezes as piores atitudes vêm das pessoas que você menos espera. Mas essa é a condição caída do mundo. E não só naquela época ali de Paulo, mas também nessa época hoje. Mas essa carta, quando Paulo está falando de uma salvação que deve ser desenvolvida em nossa vida, onde o Senhor a garantiu na cruz, mas que agora, com essa salvação garantida, nós precisamos viver de acordo com aquilo que recebemos. Por isso que Paulo vai começar aqui no versículo 16 dizendo: pratiquem todas as coisas sem reclamação, sem argumentações, obedecendo alegremente aquilo que o Senhor ordena em sua palavra. E Paulo prossegue mostrando que o fim disso, versículo 15, é que essa geração, é que aquela igreja, é que cada um de nós sejamos irrepreensíveis e sinceros, algo sem mistura, algo incorruptível do qual ninguém tem do que falar mal, de um testemunho solidificado no Senhor, onde as pessoas olham para cada um de vocês e veem um pequeno Cristo em suas salas de aula ou em sua vizinhança, para que se tornem filhos de Deus. Porque alguém que se tornou filho de Deus um dia, alguém que foi alcançado por essa graça transformadora, ele não vai parar por aí. Não é o ponto final, porque agora a sua vida precisa testemunhar que ele é de fato um filho de Deus. Que nós somos de fato filhos de Deus que resplandecem como luz nesse mundo caído, mas que não se mistura com ele. Paulo continua dizendo que temos que ter esse caráter, essa integridade santificada diante do Senhor. E o que é isso? É o nosso processo de dia após dia, nos tornarmos mais e mais maduros em Cristo. Algo sem falha e sem mancha. Mas esse desafio é no meio dessa geração que a gente acabou de falar um pouco sobre ela, da violência, da imoralidade sexual, das brigas e de tamanha imundície que a gente vê por aí. O mundo perdido no pecado. E agora o desafio para nós aqui nesse mundo, sermos um contraste. Paulo diz que nós devemos resplandecer nesse mundo caído, preservando a palavra da vida, preservando a palavra do Senhor, porque através disso nós poderemos, no dia de Cristo, nos orgulhar sabendo de que não corremos em vão, em ser contraste no meio dessa geração caída, pervertida, de abrir mão de seguir posturas de pessoas que estão ao nosso redor, mas que não estão nem aí em resplandecer como luzeiros no mundo, mas são trevas. E estão do seu lado, na sua escola, na sua vizinhança, tentando com que você, se um filho de Deus, esqueça isso e viva assim como eles. Nesta noite nós vamos pensar como ser contraste no meio dessa geração perdida através de nossas prioridades. Tem uma cena bem interessante no filme da Marvel, Guerra Infinita, o segundo filme, porque naquele primeiro filme, Thanos ele consegue reunir todas as joias do infinito. Acho que todo mundo aqui já assistiu esse filme. Já assistiu, né? Então, ele consegue reunir todas as joias ali, consegue dizimar metade da população. Acaba o primeiro filme. Aí a gente vai para o segundo, onde aqueles que ficaram, heróis fortes e poderosos, agora abalados, agora tristes e sem ter o que fazer para reverter aquela situação. Aí vem um homem do passado, um homem-formiga, e restaura essa esperança. Mas cada um ali, Thor se acabando na cachaça, a depressão enorme da pisa que levou de Thanos, Capitão América ali com aquele grupinho. Mas eles abrem mão, não só esses vivos, como os outros heróis, das suas coisas que faziam na sua vida ali, após perder muitos de seus amigos. E eles priorizam aquilo que de fato importa. Eles priorizam voltar no tempo. Priorizam lutar
priorizam tentar restaurar tudo aquilo ali. Abriram mão dos seus desejos, suas motivações pessoais, seu bem-estar, de terem sobrevivido, para que pudessem ter mais uma oportunidade de mudar a história do universo. E eles tiveram isso como prioridade, sendo um contraste daqueles que estavam com medo e deram a cara a tapa para pagar o preço. Mas tem um personagem na Bíblia que vai muito além desses heróis da Marvel, que são só ficção, que nos alegram, sim, de fato, mas nós temos um personagem que é real. E esse personagem se chama Daniel, um homem que foi contraste em sua geração, perdida, caída e pervertida. Ele foi contraste priorizando aquilo que de fato importa. Daniel era um jovem judeu que foi levado como um prisioneiro para a Babilônia, onde ele se destacou por sua fé e por sua prioridade em adorar somente o Senhor. E o que tornou Daniel diferente daquele povo ali, diferente daquela geração perdida da Babilônia, foi a sua firme determinação de manter o seu compromisso com o Senhor, de obedecer os mandamentos divinos, mesmo quando confrontado por grandes desafios, mesmo quando confrontado por reis, e mesmo quando a sua vida estava em risco ali. E essas prioridades fizeram com que Daniel se destacasse no meio da sociedade babilônica, do meio daquela sociedade, sim, já perdida e manchada por causa do pecado. E o Senhor o abençoou por sua fidelidade. E eu queria convidar vocês a prestarem atenção em 3 prioridades que fizeram de Daniel um contraste. Alguém que resplandeceu como luzeiro no meio daquela geração perdida. E a primeira prioridade de Daniel, no meio daquela geração, foi o seu compromisso exclusivo com o Senhor. Abra sua Bíblia lá em Daniel, capítulo 1. Nós vamos passear um pouco nesse livro. Daniel, capítulo 1. Nós vamos ler do 5 ao 9. Daniel, capítulo 1, do 5 ao 9. Quem tiver sem Bíblia, tem na projeção. Diz assim a palavra de Deus. Determinou-lhes o rei a ração diária, das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiram diante do rei. Entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque e a Azarias, o de Abednego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão do chefe dos eunucos. Daniel e seus amigos foram selecionados para servirem ali no palácio daquela geração perdida do rei Nabucodonosor. E eles aceitaram. É algo interessante aqui, porque eles não fazem nenhum rebuliço, não tem nenhum aperreio aqui em terem seus nomes mudados, porque isso não fazia diferença em relação ao seu compromisso com Deus. José, por exemplo, ele teve o seu nome mudado por Faraó para Zafenate Peneia. Que nomezinho bonito, viu? Mas a gente vai ver que na Bíblia os personagens ali destacados, eles não se incomodam com isso, nem terem seus nomes modificados por causa da cultura que eles habitavam. Contudo, ele se nega a uma coisa. Daniel, ele não quer se contaminar com as finas iguarias do rei. Daniel, ele não quer se contaminar com o vinho ali bebido pelo rei. Porque naquela época, você comungar numa mesa ali significava fidelidade. Significava que você concordaria com tudo aquilo que fosse decretado pelas pessoas ali que compartilhavam de uma comunhão, ou até mesmo pelo rei. Sabe quando você está paquerando um menino, a menina está paquerando o menino paquerando a menina, certo? Então, quando você está naquele momento de paquera, aí surge o momento de, vou chamar agora para sair. Se você gosta da pessoa, você vai dar a oportunidade. Aí vocês vão ali comer um hambúrguer. Mas se você não gosta, aí começam as desculpas. Porque você não quer dar a entender
para que outras pessoas vejam os seus amigos, que você tem alguma coisa com aquela pessoa porque você não quer nada. Então, é isso que estava na cabeça de Daniel. Ele não queria se contaminar, e esse se contaminar aqui é não dar a entender ao rei que Daniel era alguém que iria priorizá-lo, que iria obedecê-lo acima do Deus de Israel. E Daniel rejeitou esse símbolo de dependência, porque ele queria estar livre para cumprir as obrigações com Deus ao qual ele servia. Evitar implicações de leal apoio para com aquele rei, não importando com que as decisões fossem maléficas ou benéficas. Compartilhar dessa refeição seria dizer: rei, eu estou com você, independente do que acontecer. E as penais relutam em aceitar isso, porque certamente aceitar esse pedido de Daniel de não se contaminar com as finas iguarias do rei e se alimentar ali de legumes, ia passar uma má impressão para o rei. O rei ia dizer: oxente, essa trairagem aí não vai dar certo não. Porque ao evitar se contaminar, ao evitar esse momento de comunhão em mesa, o rei ia olhar e dizer: esse caba está querendo me derrubar, porque ele não está compartilhando dessa refeição comigo. Então, se Daniel, ele tivesse medo ali, se Daniel, se tivesse medo de ser perseguido, ou que o rei tirasse ele da sua posição, ele não teria sido um contraste. Ele teria compartilhado dali, da comunhão com o rei, dizendo: rei, eu estou com você. E nisso, ele não iria priorizar o seu compromisso exclusivo com o Senhor. Mas Daniel, ele se levanta como um contraste ali, dizendo que ele não vai se contaminar, ele não vai se misturar, porque o seu compromisso exclusivo é com o Senhor. E a obediência ao rei é enquanto o rei estiver vivendo e dando ordens que não contraponham, que não vão de encontro com a palavra do Senhor. Então, pegando essa prioridade de Daniel e trazendo para as nossas vidas, a gente não deve, como luzeiros que resplandecem no mundo, como alguém que busca ser um contraste, ter comunhão com coisas que vão pôr em xeque o nosso compromisso exclusivo com o Senhor. Então nós devemos atentar a isso, porque a pressão ali era grande em cima de Daniel. Imagina o rei pensar ali naquele contexto que você era alguém com um potencial enorme de traí-lo, mas Daniel não está nem aí para isso, porque a sua prioridade, a sua primeira prioridade é um compromisso exclusivo com o Senhor. Então nós devemos ter um compromisso exclusivo com o Senhor, ao ponto de, quando seus amigos na sua escola, ou até mesmo na igreja, convidarem você para fazer algo que você entende que vai de encontro com a palavra de Deus, manifeste o seu compromisso com o Senhor, independente do que as pessoas pensem, independente da tiração de onda com você no colégio ou no lugar que você venha frequentar, sabendo que para ser um contraste em meio a uma geração caída e pervertida, o primeiro passo que Daniel vai nos mostrar é termos um compromisso exclusivo com o Senhor. Importa o que o Senhor fala, importa o que eu entendo da palavra. Estou nem aí para o que as pessoas vão falar, se eu estiver firme e obedecendo ao Senhor. Mas existe uma segunda prioridade que Daniel vai nos mostrar, nos indicar para que sejamos luzeiros que resplandecem numa geração perdida, para que sejamos contraste. É o seu compromisso em buscar o Senhor em meio às dificuldades. Passa um pouquinho as páginas do capítulo 2, do 16 ao 23. Diz assim a palavra do Senhor: foi Daniel ter com o rei e lhe pediu designasse o tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado um mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes.
Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder. E agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. O que aconteceu aqui? O rei teve um sonho. E esse sonho perturbou o coração do rei. Sabe quando você tem um pesadelo, você acorda desesperado? Eu já tive um bocado, eu acordo quase pulando da cama. E quando eu era adolescente, a primeira coisa que eu gritava quando eu acordava, depois do pesadelo, era manhã. Mas foi o susto que o rei teve. Ele teve um sonho. E o que danado teve nesse sonho para que ele ficasse tão perturbado. E ele, como rei, começa a usar e a fazer com que pessoas possam interpretar esse sonho. E ele traz os encantadores, os feiticeiros daquela região ali da Babilônia, mas ninguém consegue interpretar o sonho do rei. E aí eles agora começam a tentar enganar o rei. E o rei, alguém esperto, ele percebe essa trapaça dos encantadores e dos feiticeiros e ele faz um decreto, versículo 12 vai mostrar isso, que ordena que todos os sábios da Babilônia sejam mortos. Aí Daniel fica sabendo dessa história. Daniel se junta com seus amigos crentes e agora eles vão buscar ao Senhor. E o Senhor revela a interpretação do sonho a Daniel. Daniel livra não só os seus amigos, mas todos os sábios daquele palácio, do decreto de morte. E Daniel testemunha desse Deus que ele serve. Em meio ao desespero, Daniel não fez como aquela geração caída que se mostrava amigos do rei. Os feiticeiros, os encantadores, não conseguem saber a verdade acerca do sonho e tenta passar a perna no rei. Mas o rei é alguém esperto, alguém que sabe, que conhece, e ele logo percebe. Daniel, quando descobre a situação, ele não entra em desespero. Daniel, quando descobre a situação, ele não tenta ir lá no palácio para tapear o rei e fazer como aquela geração caída. Mas Daniel surge como um contraste. Ele vai procurar os seus amigos, crentes, aqueles que conheciam Deus de Israel, para buscarem ao Senhor. E eles se colocam diante de Deus, sendo um contraste com aqueles que tentaram por suas próprias forças e não conseguiram. E ele mostra que em meio às dificuldades, importa ser um contraste buscando ao Senhor. Eu sei que cada um de nós tem uma dificuldade específica. Seja no seu ambiente familiar, você não ter os seus pais morando com você, você talvez não ter nem contato com o seu pai ou a sua mãe. Sejam dificuldades com pecados que a gente luta dia após dia, mas a gente não consegue abandonar. Sejam dificuldades de relacionamento com amigos, com pessoas que a gente muitas vezes quer uma atenção e a pessoa não dá. Seja pela cobrança, muitas vezes indevida, para que você seja alguém na vida, para que você seja o cara, para que você seja a garota, para que você seja alguém reconhecido e aplaudido pela sociedade. E você, diante de toda essa pressão, o que é que nós devemos fazer para que sejamos contraste? Dificuldades aparecerão em nossas vidas. Às vezes, pessoas queridas que nós perdemos. Às vezes, pessoas queridas que estão passando por dificuldades de saúde em nosso meio. Talvez uma condição de saúde que você tenha também. Mas em meio às dificuldades, olhando para o que Daniel faz, a primeira atitude que nós devemos tomar para sermos um contraste em meio a essa geração caída é buscarmos ao Senhor, que responde nossas orações. Que como nós lemos com Salomão e cantamos aqui o Salmo 139, todos os dias, não foram alguns, foram todos os dias da minha e da sua vida. Cada um deles, cada detalhe, cada hora, cada segundo, foram escritos e determinados pelo Senhor. E é por isso que Daniel, ele busca o Senhor. Ele não se desespera. Ele não tenta dar o jeitinho brasileiro ali, como os encantadores e os feiticeiros fizeram. Mas ele busca o Senhor, sendo um contraste. Sabendo que, se for da vontade do Senhor, ele revelaria como solucionar aquela dificuldade. E Daniel obteve êxito.
Mas uma terceira prioridade que nós podemos ver através da vida de Daniel é que Daniel, ele não abandonou a sua comunhão com Deus diante da pressão. Eu queria convidar vocês a passarem um pouco mais de página, capítulo 6, o versículo 10. Capítulo 6, versículo 10. Queria que todo mundo lesse comigo, para quem tiver com sono, despertar. Capítulo 6, versículo 10. Está aqui na projeção. Vamos junto comigo? Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde haviam janelas abertas do lado de Jerusalém. 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Nesse capítulo 6, deixa eu passar aqui a minha que eu não passei não. No capítulo 6, no versículo 3, Daniel, ele se destaca ali, naquela geração. O versículo 3 vai dizer, então mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, a turma que comandava ali. Dessem conta, viu errado, porque nele havia um espírito excelente. O rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Tinha uma galera ali escolhida pelo rei, os presidentes e os sátrapas. Palavrinha difícil, mas saiu. Sátrapas. Eles governavam ali e eram escolhidos pelo rei. Mas Daniel, como a gente leu no versículo 3, no versículo 3 do capítulo 6, ele se destaca, porque o Espírito de Deus habitava nele. Porque o Espírito de Deus era com Daniel. E logo isso vai causar inveja ali na galera que estava com a posição de liderança, porque Daniel se destacando, o rei com certeza iria promovê-lo. E a turma vendo aquilo ali, começa a montar uma pilantragem. Sabe aquela sabotagem, aquela maldade, aquela malícia? Sabe quando alguém tira uma nota alta na sala? Aquele cara que não faz nada, não estuda. Aquele cara que não pega no livro, aí ele tira uma nota maior que a sua, que estava se esforçando. Aí você fica, esse bicho, mano, tirou uma nota maior que a minha. Aí você começa a ficar incomodado por causa do êxito da outra pessoa. Foi isso que aconteceu aqui. Daniel, ele se destaca. Aí ele começa a causar ciúme às pessoas que estavam ao seu redor. Volta teus olhos para o versículo 4 e 5. Para você ver a pilantragem, a fuleiragem que a turma queria fazer aqui com Daniel. E o versículo 4 e 5 vai dizer, então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Disseram, pois, estes homens, nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, se não a procurarmos contra ele, na lei do seu Deus. Então, eles tentam procurar algo para falar mal de Daniel, algo que possa condenar Daniel, e eles procuram na lei, e acham que nessa palavra de Deus, Daniel era alguém que tinha um compromisso de buscar somente o Deus de Israel em oração. No versículo 6 a 8, eles convencem o rei a estabelecer um decreto, para que ninguém invoque o nome de outro Deus, a não ser a pessoa do rei. O rei estabelece esse decreto. O rei estabelece que ninguém deveria consultar outro Deus ou buscar outro Deus através da oração. Mas apesar da ordem vinda da maior autoridade daquela época, que era o rei, nós vemos no versículo 10. Daniel ele manteve a sua prioridade de buscar o Senhor. Daniel não arregou, como a gente costuma dizer quando alguém foge de alguma coisa ou quando alguém teme. Apesar da ordem da maior autoridade, Daniel ele se coloca de pé ali. Daniel ele não está nem aí. E ele vai para as janelas. Não é algo que ele faz escondido, para que ninguém veja. E ele, com o seu compromisso, ele não abandona o seu compromisso, a sua comunhão com Deus em meio à pressão. E os invejosos, eles ficam de butuca em Daniel. Ficam ali vigiando, procurando o momento. E eles encontram. Eles procuram o rei, entregam a Daniel, dizendo, rei, esse cara aí está querendo promover. Ele está descumprindo o decreto. Mas o rei gostava de Daniel. Tentou até
passar pano ali, mas ele sabia que não podia voltar atrás. E que tinha que cumprir aquilo que ele mesmo decretou. Então, Daniel ele é lançado agora na cova dos leões. Mas o Senhor o livra ali. Daniel vai testemunhar dizendo que o Senhor enviou um anjo, no versículo 22, para fechar a boca dos leões. E o rei se alegra ali com o livramento de Daniel. E agora, esses acusadores, são eles que são lançados na fornalha, na cova dos leões. E o decreto agora, ele é mudado. Por causa de Daniel, por causa da postura dele de não se envergonhar, de em meio às pressões de não ceder e ter o seu compromisso firme com o Senhor. O decreto agora passa a ser que o Deus de Daniel, o Deus que nós servimos, ele seja temido ali no meio daquele povo. Mas aí a gente viu essas três coisas sobre a história de Daniel. O seu compromisso, a sua comunhão com Deus e a sua firmeza também em meio às pressões. Mas e daí? O que é que isso tem a ver com a minha e a sua vida agora? Século 21. Isso passou, né? Faz muito tempo. Mas isso tem muito a ver comigo e com você. Como são as nossas prioridades? Como nossas prioridades se manifestam quando nós estamos fora da igreja? Assim como Daniel ele não estava no ambiente ali comum, onde tinha um monte de crente para vigiar ele. E ele podia fazer o que ele quisesse, porque ninguém estava vendo. E é um desafio muito grande para nós. Daniel, ele estava completamente afastado ali, da igreja, do povo de Deus. Ele estava num lugar onde ele poderia pintar e bordar. E as pessoas não iriam ver, não iriam estranhar, porque era uma geração caída e pervertida. Mas as suas prioridades o levaram para o lugar certo. E ele escolhe agradar o Senhor, no lugar de agradar e se submeter àquilo que aquela geração distante do Senhor tinha a ordenar. E essas prioridades fizeram com que ele se destacasse naquela sociedade. Não por ser alguém que era Maria vai com as outras, que faz tudo o que todo mundo faz para não se queimar, que faz tudo o que todo mundo faz para que ninguém fale mal, para que ninguém escanteie você, para que ninguém coloque um apelido. Ele, em meio àquela geração, foi um contraste. E Deus o abençoou por sua fidelidade. Ele interpreta os sonhos do rei, desempenha um papel importante na administração daquele império. Sobreviveu à cova dos leões. Mas tudo isso porque Daniel decidiu ser um contraste. Não ir com a maré. Não ir com a onda e fazer aquilo que todo mundo faz. Mesmo quando ninguém poderia vê-lo ou condená-lo. E daí a gente entende porque e como isso se relaciona a cada um de nós. Entendendo como isso se relaciona a cada um de nós, a gente se pergunta, e agora? O que é que eu faço? O que é que eu faço no meio dessa geração tão ruim, tão pervertida, tão pecaminosa? Onde uma menina não pode passar, que todos os meninos da sala olham para ela. Onde um menino não pode jogar bola sem camisa, que está todas as meninas olhando e dizendo o quão o corpo dele é interessante. Onde todo mundo fica e trata o ficar, que é uma imoralidade sexual, como algo normal. Porque se você não ficar com aquela menina que está querendo ficar com você, é porque você não gosta de mulher. Ou se a menina não ficar com aquele menino que está interessado por ela, é porque ela é fresquinha. E às vezes vocês podem ficar com medo de serem taxados disso. Então, seja um contraste, tendo um compromisso exclusivo com o Senhor, enquanto essa geração perdida tem compromisso com vários deuses. Nosso compromisso com o Senhor ele não pode ser de fachada. Nosso compromisso ele tem que ser exclusivo. E tendo um compromisso exclusivo com o Senhor, nós vamos olhar para a palavra de Deus e aquilo que ela diz, nós vamos tratar como prioridade. Então vão tirar onda com você? Ah, não, tu não fica não, porque tu é besta. Não, não é besta não. É porque a palavra de Deus me orienta como deve ser a relação entre um homem e uma mulher.
Mas aí vão dizer que toda forma de amor vai amar e você vai dizer que não. Porque você tem um compromisso exclusivo com Deus das Escrituras que vai mostrar como deve ser um relacionamento entre um homem e uma mulher. Não é do jeito que a sociedade impõe, mas é do jeito que o Criador mostrou como deveria ser em sua palavra. Porque essa geração perdida, ela tem vários deuses. Seja o Deus de você ser reconhecido, seja o Deus de você ser aplaudido, o Deus de você ser alguém na vida, e muitas vezes vocês podem se perder nisso, de ser alguém na vida, e esquecer de que ser alguém na vida é alguém que tem um compromisso sério com o Senhor. Alguém que entende que todos os dias foram decretados. Como Salomão falou, isso não é levar você a ser alguém preguiçoso que não vai estudar, não vai se esforçar, não. Mas você vai entender que o seu compromisso com o Senhor, ele está além dos seus estudos. Ele está além de você ser alguém de destaque na sociedade. Porque não adianta nada ganhar esse mundo inteiro, chegar no mais alto escalão do palácio, se a gente vier a perder a alma. Se a gente vier a negociar o nosso compromisso com Deus. Porque a gente pensa que, não, mas todo mundo faz isso, eu sou adolescente, tenho que curtir a vida. Curta a sua vida, mas curta a sua vida debaixo daquilo que o Senhor diz. Diante de Deus, se alegre naquilo que Deus decretou e Deus ordenou para que nós nos alegrássemos nessa vida. E temos a alegria de termos a salvação em Cristo. Temos a alegria de termos irmãos para compartilhar a caminhada conosco. Temos a alegria de ter a palavra de Deus que nos orienta e fala o nosso coração. Tenha um compromisso exclusivo com o Senhor. Não adore os deuses adorados, os falsos deuses que se levantam na sociedade. Tenha um compromisso exclusivo com o Deus da palavra. Seja um contraste, buscando primeiramente ao Senhor em meio às dificuldades. E não se jogando no pecado. Porque as dificuldades vão surgir. Talvez você passe alguns anos da sua vida solteiro. Aí você vai ser tentado a essa geração perdida. Ser tentado pelo pecado de ter relações sexuais antes do casamento. Porque as propostas, elas não vão faltar. Elas vão chegar. Assim como propostas de buscar outras alternativas chegaram ali para Daniel. E aí a gente começa a negociar a Escritura. Aí a gente começa a abrir mão do compromisso. E em meio às dificuldades, a gente esquece que existe uma palavra de Deus. Você pode ser acometido e você pode estar com uma doença hoje. E eu posso também. Interminável. Uma doença que pode tirar a nossa vida daqui a 2, 3, 4, 5 dias e você vem a descobrir o diagnóstico. Mas em meio às dificuldades, Daniel mostrou que ele buscou ao Senhor. Então, seja a dificuldade da falta que você sente dos seus pais, seja por eles trabalharem muito ou porque você não mora nem com os dois ou só com um, seja pelas brigas que você vivencia e você queria ter uma família melhor, sabe? Queria algo mais harmonioso. Sejam as dificuldades da pressão na escola, para que vocês façam tudo aquilo que todo mundo faz. Dancem as mesmas dancinhas imorais do TikTok e gravem os mesmos vídeos. Tenham conversas imorais no WhatsApp com uma pessoa do outro sexo. Troquem fotos de visualização única, né? Porque só dá para ver uma vez e ninguém vai ter provas contra você. Seja um contraste. Busque ao Senhor em meio às dificuldades. Seja a perseguição que você venha a sofrer na escola. Porque você tem um compromisso com o Senhor e as pessoas da geração pervertida e caída da qual eu espero que você não faça parte. As pessoas acham isso normal. Por isso que elas vivem dessa forma. Seja um contraste, não abandonando sua comunhão com o Senhor diante das pressões dessa geração. Tenha comunhão diariamente com o Senhor. Porque diariamente a gente pega o celular, olha o WhatsApp, olha o Instagram, então nunca é falta de tempo. É falta de vergonha na cara. É falta da gente entender a grandiosidade da palavra que tem diante de nós. Da palavra que estava ali diante de Daniel. E fez com que ele fosse luz naquela geração caída. Naquela geração pervertida. Não deixe a pressão dos estudos tomar
a sua cabeça de um jeito que você só tem cabeça para estudar, mas você não tem 5, 10 minutos durante o dia, durante a semana, para parar e meditar na palavra de Deus. Não deixe a pressão de ser alguém reconhecido, de ser o melhor profissional da sociedade, afastar você da comunhão com a igreja do Senhor. Seja aqui ou seja na igreja a qual você faz parte. Não pense que vale a pena abrir mão de tudo isso para conquistar os louros, conquistar os aplausos e o reconhecimento dessa geração caída. Porque que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma? Me dirigindo para quem já tem um compromisso com o Senhor. Para quem já entende que de fato foi alcançado pela graça e por ela transformado. Seja um contraste, não envergonhando o Evangelho. Porque muitas vezes as nossas posturas, nós que somos da igreja, que estamos domingo após domingo nos cultos, nossas posturas, elas envergonham o Evangelho porque nós não procuramos viver de acordo com a palavra de Deus, assim como Daniel procurou. E a gente deixa ser levado pelo vento. Todo mundo fica, vou ficar também. Todo mundo posta foto sensual, vou postar também. Todo mundo fala palavrão, também vou falar, é legal. Todo mundo acha engraçado humilhar pessoas, vou fazer também, para não ser o excluído do grupinho. Não envergonhe o Evangelho. Seja um luzeiro que resplandece, e não um Maria que vai com as outras. Faça diferença no lugar que você está. Faça diferença na sua escola, não temendo ser diferente. Daniel, ele não temeu ser diferente dos iguais daquela geração caída. Ele não temeu o decreto do rei. Ele não temeu a interpretação errada que o rei poderia ter dele, em ele não querer compartilhar de uma refeição ali. Daniel, ele não temeu ser jogado e lançado na cova dos leões. Mas agora eu me direciono para você, que talvez não tenha Cristo ainda como Salvador de sua vida. Ou que talvez você pense que tem, mas a sua vida e suas atitudes não demonstram alguém que é um filho de Deus que resplandece como luzeiro nesse mundo. Seja um contraste das trevas, tendo Cristo como Senhor, em meio a uma geração que o eu é o Senhor, que importa o que eu quero, que importa o que me dá prazer, que importa o que me alegra, que importa com que eu seja adorado, que eu seja louvado. Seja um contraste tendo um compromisso com o verdadeiro Deus. Porque se você continuar misturado, continuar vivendo, assim como essa geração pervertida e caída, essa geração desviada da palavra do Senhor, se você continuar vivendo assim como eles, se você continuar nem aí em ser um contraste, vai existir um dia, e esse dia chegará, onde cada um de nós vai prestar contas diante de Deus dos nossos atos, daquilo que a gente faz na escola, daquilo que a gente faz em casa, quando a porta do quarto está trancada e ninguém vê, daquilo que a gente faz por trás de um celular nas redes sociais. E se nesse dia você foi alguém que foi um contraste no mundo, que entendeu que em meio a essa geração importa ser um contraste e não ser escuro como eles, e não se mergulhar no pecado e nas trevas feito eles. Se você entender isso e procurar viver como um luzeiro, você é de fato alguém que foi alcançado pela graça. Porque essa graça que nos alcança, ela nos transforma. E nos transformando, nós vamos buscar viver segundo a palavra de Deus. Não é porque a salvação é garantida que a gente vive de qualquer forma. Muito pelo contrário. Se você acha que é um filho de Deus, você pode medir isso com um termômetro, através de como você vive. Se eu me importo em viver de acordo com o Evangelho, fazer aquilo que a palavra de Deus diz, e quando eu erro o alvo, quando eu faço diferente, eu me entristeço, eu me arrependo, fortes sinais de que você foi alcançado pela graça e transformado pelo Espírito Santo. Mas se você não está nem aí, pecando deliberadamente,
fazendo tudo ao seu bel prazer, sem consultar na palavra se isso de fato agrada ao Senhor ou não, no último dia, quando Cristo voltar, você vai ter a recompensa segundo as suas obras. Segundo alguém que nesse mundo procurou a glória e esqueceu que existia um Deus. E que existe um Deus que diz para que nós resplandeçamos no mundo, feito luzeiros. Se você não tem um compromisso com Cristo, se renda a Ele. Seja um contraste. Porque como a gente leu lá no finalzinho de Filipenses, voltando agora para o versículo tema, preservando, versículo 16, a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Porque a salvação foi garantida. Essa salvação garantida fez com que você tivesse capacidade de resplandecer como luzeiro no mundo. Mas se você não foi alcançado por essa graça, você não vai ter do que se gloriar no dia de Cristo. No dia de Cristo, aqueles que têm um compromisso verdadeiro com Ele, irão se gloriar da salvação conquistada na cruz por Cristo, que nos tornou justos diante de Deus por causa da sua obra. Então, a salvação ali, para esses que são filhos de Deus, que buscam resplandecer como luzeiros, assim como Daniel, ela está garantida. Mas se você não está nem aí para isso, se você veio aqui para o congresso porque um amigo chamou, porque é legal, tal, e você continuar vivendo como trevas nesse mundo caído, no último dia, o dia do juízo final, onde você estiver diante do Criador, você vai para um lugar não tão agradável, que a gente conhece e sabe o nome, que se chama inferno. Então, a palavra de Deus diante de nós, aquilo que nós lemos em Filipenses, resplandeçam como luzeiros nesse mundo, façam tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Seja um contraste, mostrando ao mundo que a sua prioridade não é com o pecado, que a sua prioridade não é com aquilo que as pessoas pensam, que a sua prioridade não é as leis que o governo vem estabelecer, mas que a sua prioridade é um compromisso exclusivo com o Senhor. Que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações. Senhor Deus e Pai, diante da tua palavra nós estávamos, e que o Senhor aplique ela aos nossos corações, para que olhando para Daniel, esse homem importante levantado pelo Senhor em meio a aquela geração caída e pervertida da Babilônia, nós possamos resplandecer como luzeiros, nós possamos testemunhar do nosso compromisso com o Senhor, nós possamos testemunhar da nossa vida devocional com o Senhor, nós possamos não nos contaminar com os manjares que esse mundo oferece, com aquilo de pecaminoso que essa geração pervertida e caída tem mergulhado. Nos preserva, Deus. Livra cada um de nós e aplica a tua santa palavra aos nossos corações. Para que se nós estivermos vivendo um contraste, como luzeiros que resplandecem no mundo, o Senhor preserve isso em cada um de nós. Se essa luz tem piscado e a gente tem falhado em viver como luzeiros que resplandecem, restaura essa luz, Senhor, para que nós possamos resplandecer novamente nessa geração caída. Mas se existe alguém que está em trevas ainda, transforma esse coração. Torna o filho teu, Senhor, mostrando o que importa, ser um contraste do mundo e não se misturar com ele. E não viver conforme ele diz que nós devemos viver. Que em tudo seja o teu nome glorificado, Senhor. Aplica a sua santa palavra aos nossos corações e opera conforme a tua vontade, Pai. É isso que eu te peço em nome de Cristo. Amém, Senhor.